Graça e paz, igreja. Queria convidar vocês a abrir no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Amém? Lucas 5, de 1 a 11. O texto diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar novamente? Senhor Deus, a sua palavra foi aberta, lida no meio da sua congregação. Por isso, agora fale conosco, Senhor. Fale comigo e com a sua comunidade, Senhor. Que o Senhor possa sim falar através de mim, para que a gente possa nos edificar, a gente possa crescer com o Teu Evangelho, que nos liberta e nos torna pessoas melhores. Por isso que possamos aprender com a experiência que aqueles pescadores tiveram há muitos anos atrás, contigo, também ter a vida transformada pelo encontro genuíno com o Teu Evangelho, com o Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro em Seu nome. Amém. Eu tenho certeza que vocês já ouviram a expressão história de pescador. Normalmente essa expressão, né, denota às vezes uma história um pouco exagerada e que nem sempre soa como verdade, né? Então, hoje mais cedo, eu fui procurar, né, uma história de pescador e eu me deparei com um vídeo na internet muito engraçado, né? Tava uma entrevista, né, um entrevistador de uma rede de televisão bem conhecida nossa, falando com o senhor lá no norte do nosso país e perguntando, né, sobre como era a história desse pescador, né, desse homem. E eu vou usar um nome fictício, porque no vídeo que eu vi ele não se apresentou, mas vou falar que o nome dele era Seu Zé. Então, a história do pescador Seu Zé. Ele conta assim pro repórter, né, ele tinha um barquinho, uma canoa pequenininha e que tinha, né, isso é difícil, mas tinha um motor. Então, ele foi para um dia de pesca para pegar alimento para sua família. Então, ele botou o barquinho dele na água, começou a navegar lá, e ele conta que um barco bem maior, que provavelmente não o viu, passou por cima do barco dele. E ele foi a pique, né, afundou, e ele conta ao repórter que ele passou nada mais, nada menos do que 4 dias dentro da água. Ele passou 4 dias lá no fundo daquele rio, né? E o repórter já, né, com aquele riso, né, tentando, se segurando para não rir, né, pergunta: mas como é que isso aconteceu? Como é que foi isso? Como é que você ficou 4 dias lá embaixo? Aí o senhor, né, com veemência, né, bem certo do que estava falando, dizia: não, é que eu estava desmaiado. Porque se eu tivesse respirando, com certeza eu ia morrer afogado. Mas como eu estava desmaiado, a gente não respira, né? Então, eu não morri, então eu fiquei lá bem. Mas se eu tivesse respirado, com certeza eu morria. Então, ele conta essa história, ficou 4 dias lá embaixo, encontraram o corpo dele,
tiraram o corpo de lá e perceberam que ele estava sem uma orelha. Ele tinha perdido a orelha porque a hélice do grande barco passou e cortou a orelha dele. E ele no hospital, né? Alguns moradores encontraram a orelha dele lá na beira do rio, levaram para o médico. Aí o médico foi lá e costurou a orelha dele. Costurou a orelha no lugar e ele viu que a orelha estava do lado errado. E que ele falou justamente assim, não, eu estava ouvindo tudo ao contrário. Aí ele falou, eu tive que pedir para o médico trocar, porque eu não estava conseguindo ouvir direito, né? Aí o médico falou que cortou lá e botou a orelha dele no lugar de novo, né? E a história dele, né? Ele contou, né? O repórter já quase rindo, né? Com aquele sorriso dentro da boca, e ele contou que ele passou realmente 4 dias debaixo da água. Graças a Deus ele estava bem lá no vídeo, né? Acho que realmente ele não teve nenhuma sequela, a não ser uma orelha com um pontozinho ali, né? Então, essa é a história de um pescador que a gente fica um pouco receoso de ouvir, né? E a gente, assim como essa história que eu contei, que é realmente uma história bem característica de pescador, né? Que a gente olha agora uma história de pescadores, que tem personagem como pescadores, mas que não é um pescador contando, mas que é uma história que tem personagens pescadores, mas que não é uma história de pescador. A gente consegue ver agora que são pescadores que, ao invés de contar uma história, tiveram suas histórias transformadas pelo encontro com Jesus Cristo. E quem nos conta essa história nesse evangelho aqui é Lucas. Lucas, ele escreveu o 3º evangelho para a gente, na nossa ordem canônica, na nossa Bíblia. É o 3º livro do Novo Testamento, e realmente ele não era um pescador contando uma história de pescador. Ele tinha como profissão ser médico, ele era médico de profissão. Ele não era judeu, ele era um gentio, era alguém que não nasceu no povo judeu, e ele tornou-se discípulo dos apóstolos, né? É interessante a gente olhar no início do livro de Lucas, né? E a gente trata, né, como foi séria, né? Ele demonstra como foi séria como ele levou a sério escrever esse evangelho. Ele inicia dizendo que ele pesquisou, ele procurou, ele analisou e organizou tudo o que já tinha sido dito. Provavelmente aqui, quando Lucas escreveu o evangelho dele e Atos juntamente, o evangelho de Marcos e o evangelho de Mateus já estava circulando pelas pessoas. Então, Lucas inicia o seu livro dizendo que, não, eu não estou falando algo novo, eu estou aqui falando sobre o que os antigos, o que os apóstolos, o que já foi escrito, né, se referenciando provavelmente aos evangelhos que já tinham sido escritos e estavam circulando por ali. Então, ele conta que ele fez um estudo minucioso e que ordenou toda essa história, a história de Jesus e da boa nova que Jesus traria, né, para essas pessoas. A gente pode ver que, lendo, né, estudando um pouco o livro de Lucas, ele tem um grande domínio da língua da época, da língua que foi escrita, né, o Novo Testamento, que é a língua grega, e demonstra que ele foi uma pessoa muito culta, e que, justamente pela forma que ele escreve. E o que é interessante da gente pensar é que, em Lucas, a gente vê, na mesma narrativa, a gente sabe que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, ou seja, eles têm como base contar a mesma história, ele tem, basicamente, ligações entre si, histórias parecidas, mas a gente consegue ver que Lucas, em diversos momentos do livro dele, ele traz detalhes que os demais não trazem, né, do que Marcos e Mateus. E um dos relatos únicos da vida de Jesus, do Evangelho, nada mais é do que uma parte da infância de Jesus que a gente só encontra no Evangelho de Lucas, que é Jesus pregando na sinagoga, ainda criança, adolescente, pregando na sinagoga. Lucas é o único que nos informa sobre essa história, né? Que é raro na Bíblia esse período, né, de Jesus na sua infância. Normalmente os evangelistas tratam do nascimento, que é o caso de Mateus, e já partem para o batismo de Jesus e o início, né, do seu ministério em si. Outros, como João, já inicia daquela famosa início de João, né, o verbo se fez carne, e depois já vem para a história de João Batista e o batismo de Jesus. Então, a gente pode ver que, inclusive, o texto que a gente leu aqui,
de Lucas 5, esse detalhamento, né, dessa pesca maravilhosa, no momento do chamado dos discípulos, apenas Lucas nos traz essas informações aqui e essa história que a gente leu. Entrando um pouco dentro do texto que a gente leu, dentro do contexto que a gente está nesse momento aqui, a gente pode perceber que, logo no início, a gente vê que Jesus já estava com o seu ministério a todo vapor. Jesus já tinha feito muitas coisas. Tinha pregado, tinha curado pessoas, tinha expulsado demônios. E a gente consegue ver que no primeiro versículo aqui, ele diz que a multidão o comprimia de todos os lados. Então, imagina quantas pessoas estavam naquela praia, do mar da Galileia ou do lago de Genezaré. Imagina quantas pessoas estavam ali a ponto de que Jesus, tentando passar por eles, ele era comprimido, empurrado, né? Ele não tinha liberdade para andar. Então, a gente pode considerar que eram centenas, milhares de pessoas que estavam ali, e todas queriam ouvir a Jesus. Queriam ouvir as sábias palavras que Jesus já tinha proferido em outros locais. E, com certeza, eles queriam que Jesus, de alguma forma, curasse alguns deles, ou expulsassem demônios, porque, sim, as pessoas procuravam Jesus para que ele pudesse realmente operar milagres, né? Trazer cura para as pessoas doentes. Então, Jesus, logo após esse início, né, ele vê que Jesus ele entra num barco, ele avista um barco, e entra nele para se afastar um pouco da praia para começar a ensinar aquela multidão. E ele começa a ensinar, e a gente pode ver que o texto, né, a gente leu aqui uma pequena parte do texto, ele não se preocupa muito com o que Jesus falou para essa multidão. Ele não se preocupa em dizer como é que foi esse momento de Jesus com aquela multidão. E o que a gente leva, né, de interessante do que Lucas quis escrever aqui é que a gente não se atente tem assim como panorama esse ministério de Jesus que estava já bem avançado, né? Tinha realmente um pouco antes aqui diz que a fama de Jesus realmente se espalhou pelo aquele local, mas que o que nos interessa aqui não é esse momento de Jesus com a multidão. A gente pode ver que Jesus estava de alguma forma, né, longe daquela multidão. Ele se afasta da multidão e ensina com as suas palavras. Só que quando a gente olha, né, a gente continua, né, lendo o texto, a gente vê que Jesus estava prestes a ter um momento mais pessoal e íntimo, profundo com aqueles pescadores. Com aqueles pescadores, eles não seriam apenas aquela parte daquela multidão, mas Jesus tinha preparado ali um momento especial em que realmente aqueles pescadores experimentariam um momento de intimidade e conheciam Jesus que até ali ninguém ainda conhecia. Então, a gente consegue perceber no andamento da história o como Cristo e o encontro que aqueles pescadores tiveram com Cristo transformaram a vida deles. O primeiro ponto que eu queria trazer é que na experiência que aqueles pescadores tiveram, a gente vai tratar bastante aqui com a figura de Simão, que era o líder ali, ele era o dono do barco, como a gente bem lê aqui no início, e André, João e Tiago, que estavam com ele, o como Simão reconheceu em Jesus e nas palavras de Jesus a autoridade. A gente pode ver aqui que Jesus, ao acabar de ensinar o povo, ele vira para Simão e diz assim: vá para onde as águas são mais fundas, e olha para todos os pescadores e diz: lancem as redes para a pesca. O versículo 5 diz assim: Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Realmente, essa pergunta de Jesus para aqueles pescadores foi bem inusitada. A gente pode ver logo no início que, antes de Jesus entrar no barco, os pescadores já estavam lavando as redes.
Então, aquilo significava que já tinha passado a noite inteira, eles estavam se preparando para voltar para casa. Até aquele momento a gente não sabia que eles não pescaram nada, né? Mas eles iam voltar para casa para descansar, vender os peixes, alimentar a família. Mas a gente percebe que depois Jesus fala para eles, não, vamos voltar para o mar. Depois de uma noite cansativa, uma madrugada cansativa de pesca. E Jesus, sem nenhum tipo de habilidade com isso, né? Eu imagino que Simão e os pescadores, né, deve ter passado na cabeça deles, né? Cara, Jesus está falando isso, mas acho que ele não sabe muito bem, não, porque realmente Simão e aqueles homens passaram a vida toda naquele lago, eles conheciam aquele lago, eles dominavam as técnicas de pesca, eles sabiam o horário certo, por isso que ali provavelmente era um horário muito tardio para fazer a pesca naquele lago, eles sabiam aonde era o local melhor para se pescar, e eles não tinham conseguido nada naquela noite. Então, assim, vem um cara que é carpinteiro, que nunca pescou, vem aqui e diz para a gente pescar nesse horário. E por que um pescador iria ouvir, ainda mais depois de uma experiência tão ruim que foi, né, aquela noite? Será que logo agora vai ter, no pior horário? Mas é muito interessante qual é a resposta de Simão. Simão diz isso, que a noite inteira eles passaram pescando, mas no final ele diz assim, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E eu me faço essa pergunta, e eu creio que também deve estar passando na sua cabeça. Porque, da onde veio essa confiança de Simão? Da onde veio essa certeza de que a palavra de Jesus ia trazer, né, realmente uma esperança no coração daquele pescador de que realmente pudesse pescar? Porque eu creio que Simão não acreditaria que Jesus mandasse ele fazer isso se não fosse realmente para que ocorresse a pesca, né, se eles conseguissem. Mas o que a gente se pergunta é, de onde veio essa confiança, em que momento surgiu isso? Porque ele começa dizendo que nada deu certo, a gente fez tudo essa noite. Mas, porque o Senhor está dizendo isso, pela sua palavra, eu vou obedecer. Se a gente voltar um pouquinho nos capítulos anteriores, como eu falei, não é à toa que aquela multidão estava seguindo a Jesus. Jesus tinha feito diversos milagres, Jesus tinha curado diversas pessoas. A gente consegue ver, né, no capítulo anterior que Jesus expulsa um demônio de um homem em Cafarnaum. E naquele relato, a gente pode ver que Jesus, com uma palavra, ele expulsa aquele demônio daquele homem. E realmente, até no final desse trecho, né, as pessoas ficaram admiradas e falavam assim, lá no capítulo 4, 36, todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Até os espíritos imundos, ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Então, eu não acredito que em nenhum momento Pedro tenha sequer ouvido falar sobre os feitos de Jesus, sobre o que Jesus fez nessa ocasião em Cafarnaum, ou pode ter até visto isso acontecer. Então, o que o texto nos diz aqui, de forma implícita, é que Simão conhecia que autoridade tem na palavra de Deus. Ele confiava que a mesma palavra que tinha autoridade para expulsar os demônios, poderia sim ter autoridade para que eles saíssem de lá com realmente peixes naquela rede. Então, Simão ele confiou na palavra de Jesus pelo que ele já tinha visto até ali, o que ele já tinha ouvido, e ele confiou nisso. Eu quero trazer um dado importante sobre esse movimento de Simão em comparação com outras pessoas. A gente pode ver que, durante a estada de Jesus, realmente Jesus fez muitos milagres, à vista de todos. Simão foi um daqueles que viu, mas a gente pode ver diversos personagens bíblicos, principalmente os fariseus, vendo isso tudo, e em nenhum momento eles confiaram em Jesus, na autoridade e no poder divino de Jesus. Então, muitos viram isso, mas
para Simão havia, sim, uma ação do Espírito Santo especial, para que ele ouvindo a Cristo, respondesse a Cristo. Então, naquele primeiro encontro, um encontro genuíno com Jesus, a gente precisa, ele reconheceu a autoridade divina do Senhor Jesus sobre todas as coisas. E isso não é diferente para a gente hoje. A gente precisa, sim, reconhecer que em Jesus há o poder para fazer coisas que a gente nem imagina. E que mesmo que a gente ache que aquele pecado que realmente nos domina, que a gente não consegue fazer nada para tirar ele da nossa vida, Jesus pode e fez isso, tirou o pecado, nos levou à culpa. O segundo ponto é que o encontro com Jesus revela o quanto somos pecadores e indignos. Então Jesus foi lá, eles lançaram realmente a rede, eles acreditaram na palavra, confiaram na autoridade de Jesus. E a gente descobre que eles pegaram uma quantidade enorme de peixes. Enorme a ponto daquele barco, apenas o barco de Simão, não conseguir trazer todos os peixes para dentro do barco. Ele teve que chamar um outro barco para dividir. E diz o texto que eles ficaram a ponto de afundar. Então, provavelmente foi a maior pesca, o maior número de peixes que aqueles homens já viram na vida, né? Acho que foi realmente o maior sucesso, né, na sua profissão. E o que a gente pode ver? Depois que Simão viu isso, viu essa ação miraculosa de Jesus, qual foi a reação de Simão? Eu acho que seria muito mais esperado, né, ele dizer para Jesus, Jesus, realmente eu não sou um bom pescador, você é muito melhor do que eu. Eu sou um mau pescador, porque você, nas piores condições, você conseguiu, né? Eu não conseguiria. Mas não é isso que ele fala. Ele não trata da habilidade de Jesus em pescar, que é melhor do que a dele, mas ele chega diante de Jesus e diz o seguinte, no versículo 8, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Simão não botou em jogo a habilidade dele de pesca, mas ele se colocou diante de Jesus, dizendo que ele não merecia estar ali e ter essa experiência com Jesus, porque ele era pecador. E o que a gente pode aprender com isso daí? De alguma forma, e sobrenatural sim, quando Pedro viu aquilo, quando Simão viu aquilo, ele olhou para a autoridade de Cristo e viu que não, essa autoridade não é de um homem qualquer. Essa autoridade não é vinda de um mestre da lei, de apenas um profeta. O que ele viu ali, aquele milagre acontecendo, não pode ser de homens, só pode vir de Deus. E ele reconheceu, sim, essa fala de Simão é reconhecendo que Cristo, Jesus, era, sim, o Santo de Deus. Havia algo divino nele, perfeição nele. E esse encontro de Simão, ele se viu realmente pequeno, se viu pecador diante da santidade de Jesus. A questão, irmãos, é que quando nós temos um encontro genuíno com Jesus Cristo e Ele age na nossa vida, é impossível se aproximar dessa luz que é Jesus, sem que essa própria luz exponha os nossos pecados, exponha o nosso eu pecaminoso, exponha a nossa natureza. Então a gente precisa entender que Cristo, primeiramente, demonstra para a gente qual é a nossa condição quando nós temos um encontro com Ele. E isso é muito importante, porque a partir daí a gente pode, sim, ser transformado. E nós nos reconhecemos como pecadores, necessitados de um Salvador. E terceiro ponto que a gente pode extrair desse encontro de Jesus com aqueles pescadores é que o encontro com Jesus muda definitivamente nossa vida. Após esse texto aqui que Simão diz, essa fala de Simão, o narrador Lucas nos diz assim, o motivo dessa fala de Simão, né? Diz assim no versículo 9, pois ele,
e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. E Jesus disse a Simão, mais à frente, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Queria me prender a esse não tenha medo. Jesus percebeu que havia medo na feição de Simão. E o que significa não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens? Nós vemos que esse encontro de Jesus com Simão e aqueles pescadores transformou radicalmente a vida deles. Transformou radicalmente. Jesus ali estava realmente se ressignificando, não só a profissão daquele homem, mas toda a vida daquele homem. Jesus estava dando um novo sentido que traz vida e um propósito para aquelas pessoas. Quando Jesus diz, você será pescador de homens, é que Jesus tem algo maior do que aquela vida que ele tinha de ir toda hora para o mar e voltar para casa, por mar e voltar para casa. E é fato, a resposta deles, a resposta daqueles homens, depois de tudo que eles viram, depois de eles virem a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, depois de ver o que ele tinha feito naquele local, eles responderam prontamente, sim. Eles deixaram tudo. É o que nos informa o último versículo, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então Jesus realmente dá um novo sentido. E eles abraçaram esse novo propósito de coração e de alma. E a gente pode ver que dali em diante, a gente lê até no título dessa parte que nós lemos, eles se tornam agora não pescadores, mas discípulos de Jesus. Discípulos que dali em diante, largando tudo para trás, seriam proclamadores, seriam quem iam levar no futuro, né, essa mensagem, essas boas novas, quem ia inaugurar a igreja de Cristo e levar esse evangelho, e que, por meio deles, esses discípulos que Jesus treinou, hoje nós estamos reunidos aqui. Mas o que essa história desses homens, lá há muito tempo atrás, tem a dizer para nós? Eu queria fazer algumas aplicações bem rápidas com vocês. A primeira aplicação é como isso nos diz em relação ao nosso trabalho hoje. Nessa época, na época lá de Simão, né, era natural que a profissão de cada um fosse a profissão dos seus pais, do seu pai. Então, quem nascia carpinteiro, filho de um carpinteiro, seria carpinteiro. Quem era filho de pedreiro, seria pedreiro. Então, aqueles homens eram filhos de pescadores. E quando Simão e aqueles homens tiveram um encontro com Jesus, a profissão deles foi ressignificada. A gente vê aqui que o texto, ele usa, né, essa ideia eles eram pescadores de peixes, e agora Jesus dá um novo significado para a pesca deles. Ele não deixou de ser pescador. Simão não deixou de ser pescador. João não deixou de ser pescador. Mas aqueles homens se tornaram pescadores agora de outras coisas. Pescadores de homens. E as redes que eles lançariam não seria mais aquela rede que se joga no mar para trazer os peixes, mas a rede que eles lançariam agora era a rede do Evangelho, que trariam novas vidas para essa maravilhosa comunhão dos santos, que é a Igreja de Cristo. É esse tipo de rede que eles iam lançar. E realmente o nosso encontro, um encontro genuíno, ressignifica a nossa relação com o nosso trabalho hoje também. Porque o nosso trabalho não é mais, depois de conhecer a Cristo, um fim em si mesmo, mas nosso trabalho é para a glória de Deus. A segunda aplicação que eu queria dar é nos nossos casamentos, famílias, filhos e nossas relações. A gente pode ver nesse texto que a nossa vida, seja conjugal, com os nossos filhos, com as pessoas da nossa casa, se tornam muito mais frutíferas e estão no lugar certo quando conhecemos a Cristo.
Quando a gente coloca, sim, Jesus como a fonte, como o mantenedor da nossa casa, das nossas relações, a gente pode ver que, da mesma forma que pela palavra e pela obediência a Cristo, aquela rede se encheu de peixes, a nossa família pode ser realmente frutífera. E a gente pode recolher coisas boas. Porque quando encontramos a Cristo, nossas relações que antes eram quebradas e sem vida, se tornam relações vivas e maravilhosas, como essa pesca foi maravilhosa. E a terceira aplicação que eu queria deixar para vocês é a nossa relação com a nossa igreja. Irmãos, a gente precisa lembrar que a nossa igreja, ela é formada por discípulos e que a gente deve viver assim. A gente não pode se esquecer que individualmente nós somos discípulos de Cristo. Às vezes a gente deixa escapar essa realidade, de que a gente às vezes se deixa levar que realmente para que a nossa igreja cresça e se edifique, a gente precisa individualmente seguir a Cristo, ter uma vida com Cristo, porque Cristo nos chama individualmente. E a gente precisa entender que se a gente não nutrir a nossa vida com Cristo, a gente não consegue realmente entregar para os nossos irmãos o amor de Cristo, o serviço de Cristo. Por isso a gente deve viver uma comunidade de discípulos de Cristo. E eu queria trazer 3 coisas aqui dentro desse tema, de quando a gente não vive nessa perspectiva de que você, individualmente, é um discípulo que vive uma comunidade. E como que isso influencia, quando a gente não tem essa perspectiva, influencia negativamente. A gente pode viver, em primeiro lugar, na igreja, a igreja como se fosse apenas um clube, onde consumimos boa música, uma pregação que nós achamos boa, com boa eloquência, ou ir para bater papos. E acabou. Se a gente vive sem a perspectiva de discípulos de Cristo, a gente perde a dimensão de que a comunidade foi feita para a gente servir, para a gente amar, para que a gente possa realmente construir e poder entregar de nós mais do que sentar e receber. Se cada membro pensasse assim, e é esse o pensamento de Cristo, Cristo foi o mestre que serviu. E se a gente não andar como os discípulos desse mestre que serviu, nós não conseguimos servir. Segundo lugar, quando não nos preocupamos com uma vida de obediência a Deus. Primeiro coisa que a gente tem que lembrar que a nossa vida comunitária, o ser igreja, é um ato de obediência a Deus. E quando nós não nutrimos a comunhão e esse serviço à comunidade, a gente está em desobediência a Deus. Por isso nós, como discípulos, nós temos que obedecer, assim como Cristo obedeceu à vontade do Pai. Nós não viemos para a igreja para estar de forma passiva, mas a gente precisa obedecer a Deus, sendo ativos, exercendo os nossos dons, obedecendo a sua lei. Em terceiro lugar e último, quando nos esquecemos que vivemos uma comunidade de pessoas imperfeitas. Richard Foster, em um livro chamado Celebração da Disciplina, diz o seguinte: vivemos a comunidade dos crentes como uma comunhão dos santos, antes de vê-la como uma comunhão de pecadores. Às vezes a gente perde a perspectiva de que quem caminha do nosso lado é imperfeito. A gente pede isso quando a primeira vez que alguém pisa no nosso pé. Tá tudo bem, porque a gente é a igreja de Jesus, né? Começa tudo bem, a gente está caminhando, mas a gente discorda numa opinião ou outra. E isso já causa um pouco de problema para a gente, porque, afinal de contas, a igreja não pode ter isso, né? A igreja não pode ter problema, não pode ter pessoas que pisem no meu pé. E a gente vive assim, achando que o irmão do lado nunca vai falhar com a gente. Só que a gente se esquece, sim, nós somos a comunhão dos santos, separados para ser a igreja santa de Jesus, mas ainda somos, sim, a assembleia de pecadores que necessitam ainda de Cristo e crescer em Cristo. Por isso, irmão, eu não quero que você se esqueça da palavra chamada perdão. E esse perdão serve, foi entregue por Jesus Cristo para que a gente usasse também. A gente foi perdoado.
E agora, como discípulos de Cristo, nós devemos perdoar. E o perdão está aí para reconectar a gente. Se alguém pisou no seu pé, vá lá, se reconcilie. Libere perdão. Não guarde isso, irmão. Em todos esses pontos que a gente conversou, nos lembram que antes da gente ser bons profissionais, pais, filhos, maridos, esposas, tios, avós, amigos e membros de uma igreja, nós somos discípulos de Jesus. E a gente tem que aprender, sim, com esses homens, o como esse encontro com Jesus transforma a nossa vida e nos torna pessoas totalmente diferentes, positivamente, do que nós éramos antes. Simão se prostrou diante de Jesus e se reconheceu como pecador. E ele relata que ele teve medo. E será que esse medo, esse pavor, né, que Simão teve, é diferente do medo que a gente pode ter hoje? Sim, quando a gente se encontra com Jesus, realmente traz medo, traz pavor, porque realmente é um ser tão maior do que a gente. Mas o que o Evangelho tem para dizer para mim e para você é que o amor de Jesus, o amor perfeito de Jesus, ele lança fora esse medo, como diz João na sua carta. Porque o amor perfeito de Jesus lança fora todo medo. Aquele amor da cruz. Esse medo vem dessa distância original que o pecado nos deu. Mas Cristo, pela sua cruz, nos regenerou para viver uma vida nova. Uma vida nova que caminha com Ele e para ser igual a Ele. Que nós sejamos discípulos do Mestre Jesus. E que a gente possa dizer sim, largar tudo e segui-lo. Vamos orar, igreja? Senhor Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a realmente viver uma vida que espelha a Tua vontade, que obedece a Ti, que reconhece a Tua autoridade, Seu senhorio sobre nós. Uma vida que realmente deseja Te seguir, nos ajuda a ser Seus discípulos. Que possamos realmente viver essa vida nova que o Senhor nos propôs, essa vida sem culpa, essa vida livre do pecado, que possamos responder essa bênção, essa graça de ter um encontro íntimo contigo e nos engajar na vida de santidade, nos engajar na vida de obediência à Tua palavra, Jesus. Que possamos sim responder, fazer a nossa parte, porque sabemos que a Sua parte já foi feita. A parte que só o Senhor poderia fazer. O Senhor entrou no nosso barco, no barco da nossa vida, e fez um milagre, algo que a gente não conseguiria fazer. A gente tentou a noite toda, mas nada, a gente não consegue nos salvar, Senhor. Só o Senhor pode nos salvar, trazer vida, trazer frutos, encher o nosso barco com a Tua presença e com vida novamente. Por isso nos ajuda a ser discípulos Seus. E assim como os apóstolos no passado, que foram transformados, nós podemos ver o que a Sua ação na vida deles fez na vida deles, Senhor. Sim, eles se tornaram pescadores de homens, pessoas ávidas por pregar o Seu Evangelho. Que possamos ser assim hoje. Que possamos ser assim hoje, Senhor Deus. Por isso, nos ajuda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.